Vários são os motivos que levam a uma internação hospitalar. Aqui se vivem momentos alegres, celebrando a chegada da vida. Outros tristes, de sofrimento ou perda de alguma pessoa querida. De alguma forma, os hospitais deixam marcas em nossas vidas. Aqui, a vida de inúmeros pacientes depende do perfeito entrosamento de uma equipe de profissionais, que, por sua vez, depende também do perfeito funcionamento de toda uma infraestrutura logística e de equipamentos mantidos em perfeitas condições. Este é o local de trabalho de diferentes tipos de trabalhadores. É um local de trabalho em permanente tensão. Podemos dizer que o hospital é uma empresa que funciona 24 horas por dia e 365 dias no ano, com equipamentos e organização adequados à internação e tratamento. Possui todos os problemas de uma grande empresa de hotelaria, acrescido da função básica da restauração da saúde e da prevenção de doenças. E como qualquer empresa, exige planejamento e gestão eficientes. Peter Drucker, que é um grande guru da administração, já disse que o hospital é a segunda organização mais complexa para ser administrada. Ele só perde para o controle do sistema de aviação. É a única estrutura mais complexa do que um hospital para ser administrada. Isso porque existem uma série de, além de todo o núcleo, né, da finalidade do hospital, que é atender bem o paciente, com muitos subsistemas, como sistemas cirúrgicos, clínicos, diagnósticos. Nós temos todo um apoio para funcionar um hospital, que é um sistema de lavanderias, de refeitórios, sistemas de zeladorias, né? Praticamente uma cidade que está atrás de cada hospital para poder manter o serviço funcionando adequadamente. E cada um deles com seus riscos específicos, né? Sob o ponto de vista social, os profissionais de saúde, como os demais trabalhadores, também fazem parte do processo produtivo e vendem o seu trabalho em troca do salário necessário à sua sobrevivência. Estes profissionais estão muitas vezes submetidos a condições inadequadas de ambientes e processos de trabalho, que geram fatores de risco e comprometem a saúde dos trabalhadores. Normalmente o que se observa em relação ao hospital, a ideia que as pessoas têm de hospital é uma edificação com um monte de gente de branco cuidando de doente, não se importando ou não tendo a noção do risco que correm os trabalhadores que trabalham nesse setor e os segmentos que é envolvido para que esse atendimento à população, ao paciente doente, seja bem feito. Assim como outros trabalhadores em diferentes locais de trabalho, os hospitais também apresentam problemas que dificultam o cuidado com os pacientes. São equipamentos que não funcionam a contento ou difíceis de operar, o estresse de atendimentos excessivos, as doenças e os acidentes de trabalho. A partir das inovações tecnológicas e do surgimento de doenças não curáveis, os profissionais da saúde passaram a perceber com maior evidência os riscos e agravos à saúde a que estão expostos no exercício de suas atividades e que pode levá-los à doença e à morte. No grupo da enfermagem, por exemplo, observam-se dificuldades cada vez maiores desses profissionais suportarem as cargas de trabalho geralmente pesadas, manipulando substâncias tóxicas e com presença de fatores de risco de diferentes naturezas. Existe ainda uma sobrecarga de atividades por insuficiência numérica da equipe de enfermagem, turnos rotativos e plantões. Outras coisas que são muito claras, né, na área da saúde particularmente, nós temos um pagamento por produtividade que tem a ver com horas plantão, ou seja, nós estimulamos o trabalhador a ultrapassar o limite o limite das horas aceitáveis para trabalhar, para ter uma ampliação da sua carga horária, do seu salário, e isso é extremamente penoso para o trabalhador da área da saúde e nós temos que pensar, discutir para tentar resolver essa questão. Ou seja, até um determinado ponto, trabalhar é bom, mas depois começa a se tornar um prejuízo à saúde do trabalhador. Este assunto é bastante polêmico,
muito difíceis de ser tratados junto ao trabalhador, que na sua maioria procura um ganho melhor e não se preocupando com o risco, com a carga horária excessiva que faz, com os 2, 3 vínculos que hoje se faz necessário em função do baixo salário, mas que nós entendemos, enquanto sindicato, que é necessário começarmos a discutir, embora que tarde, a situação do ambiente de trabalho no setor saúde. Entendemos que, se o trabalhador da saúde não se preocupar com o seu próprio bem-estar, ele não vai ter condições de prestar saúde a ninguém. Os trabalhadores estão expostos aos riscos próprios da atividade e que podem causar danos à saúde. Permanecem em pé por longos períodos, caminham longas distâncias, transportam e manipulam cargas, vivenciam a inadequação de mobiliários e equipamentos e são submetidos a grandes tensões psíquicas e emocionais. Eu entendo que um outro problema que se enfrenta são com as próprias escolas, em que prepara o profissional para atender bem o cliente para o mercado de trabalho, mas não prepara esse profissional psicologicamente para enfrentar a diversidade das dificuldades enfrentadas no dia a dia no seu local de trabalho. Tanto faz o conflito com o próprio paciente, com o próprio problema, com a doença em si, mas com o risco que ele passa a enfrentar ao longo dos anos em que vai trabalhar. Na nossa realidade, a verdade é que as pessoas têm que se dar conta que um hospital é um ambiente de risco por natureza, né? Ele traz problemas da comunidade para dentro da organização e isso por si só já produz um risco aumentado para os trabalhadores da área da saúde. Muitas vezes, a arquitetura hospitalar é inadequada. Quando são realizadas reformas, as pessoas envolvidas no trabalho e que poderiam sugerir melhorias no desempenho não são ouvidas. E esse desempenho, quando não tem a participação do trabalhador, ele é um desempenho que perde em eficiência, perde em resultados qualificados, porque o trabalhador é um ser inteligente, ele tem capacidade de adaptar as tarefas, as ordens, as indicações de trabalho em atividades mais ricas do ponto de vista da solução das pequenas dificuldades que ele tem para desempenhá-las. Então essa questão da participação do trabalhador, da forma como o trabalho está organizado dentro da organização, é para mim uma preocupação que nós deveríamos assumir como prioridade, além das demais que são muito importantes, mas na minha avaliação são mais fáceis de alterar, porque esse problema da organização do trabalho tem alguns condicionantes culturais que demandam mais tempo para nós resolvermos. Existem sérios problemas de ergonomia. As pessoas trabalham em posições inadequadas. A enfermagem, pela natureza do seu trabalho, está exposta a todos os tipos de fatores de risco de ordem ocupacional. São vítimas de LER, como os bancários, devido a movimentos repetitivos. Os agravos da coluna representam um dos mais sérios problemas de saúde no mundo, seja por acidente de trabalho ou não, provocando a incapacidade temporária ou permanente dos trabalhadores. As afecções da coluna podem ser de ordem postural, traumática e degenerativa. Tais comprometimentos podem ser agravados em decorrência da atividade, quando desenvolvida em condições de trabalho inadequadas. Quanto a problemas de ordem física, restam ainda os relacionados ao contato com agentes químicos, como benzeno, detergentes, desinfetantes e medicamentos, agentes biológicos, como vírus, bactérias e protozoários, e as doenças do trabalho, problemas de coluna, estresse, fadiga, hipertensão, problemas vasculares e problemas imunológicos. Além dos problemas de ordem física, existem também os de natureza psicológica. Talvez as modificações no ambiente de trabalho e a velocidade do avanço das tecnologias tenham sido mais rápidos que a capacidade de adaptação dos trabalhadores. A realidade é que os profissionais vivem hoje sob contínua atenção, não só no ambiente de trabalho, como também na vida em geral. É bem possível que todos esses novos desafios superem os limites de adaptação, levando ao estresse. O estresse é uma reação em cadeia que interfere não só no indivíduo, mas também nos seus familiares e colegas de serviço. No caso da enfermagem,
acaba refletindo nos pacientes e na qualidade da assistência prestada. A síndrome de burnout é uma forma de estresse bastante grave, desencadeada no ambiente de trabalho e é também conhecida por síndrome do esgotamento. As causas desta síndrome são de ordem interna e externa. Os fatores internos relacionam-se a um estilo de vida voltado para altas exigências no desempenho profissional. São pessoas que não permitem-se o descanso, o lazer, atividades físicas, ou seja, um cuidado para si. Quanto às causas externas, podemos citar as condições ergonômicas de trabalho, as mudanças no sistema financeiro, mudanças no mercado de trabalho, que geram insegurança para o trabalhador, as novas tecnologias, a informatização e também a falta de um plano de carreira na empresa, a falta de estímulos e também mudanças na empresa que não consideram a opinião do trabalhador. E falando em empresa, em instituição, é importante repensar a dinâmica da empresa, as suas metas, a sua missão e rever qual é a importância que a instituição, a empresa, está dando para o trabalhador, para o recurso humano, que é tão fundamental para que a instituição cumpra os seus objetivos. E a conclusão a que eu cheguei é de que o servidor público é alijado, ele é excluído de discutir o seu próprio trabalho com os chefes. E tem casos em que depoimentos me deram de que há mais de 2 anos não havia uma reunião no ambiente de trabalho para discutir o próprio trabalho. Isso é uma catástrofe, é uma situação que produz, esse fato isoladamente já produz um risco ergonômico de alienação do trabalhador, né, de descompromisso, de total desestrutura, né, com relação ao papel que o trabalhador tem que desempenhar no planejamento, no entendimento da tarefa, né, na criação de soluções para desempenho seguro das suas atividades. Podemos citar 5 consequências desta síndrome. Em primeiro lugar, há uma exaustão emocional. A pessoa fica praticamente sem recursos afetivos para lidar com as situações, com as pessoas. E também a pessoa passa a fazer uma avaliação negativa de si mesmo. Como já não está conseguindo realizar atividades como conseguia antes, a pessoa responsabiliza-se por isso e avalia-se de maneira negativa. Uma outra consequência é uma insensibilidade. As pessoas avaliam, né, a pessoa que passa por esta síndrome como insensível, fria, irritada e tudo em consequência da exaustão emocional. A quarta consequência é a depressão. Se as pessoas não recebem tratamento, há ao desencadeamento de uma depressão. E a seguir, como consequência última, pode ocorrer o afastamento da profissão. Essa síndrome se refere a um tipo de estresse ocupacional e institucional com predileção por profissionais que mantêm uma relação constante e direta com outras pessoas, principalmente quando esta atividade é de ajuda, como no caso dos médicos, enfermeiros e professores. É trágico, mas é real. A instituição que cuida de doentes também produz seus doentes. As doenças profissionais, as difíceis condições de trabalho e a constante pressão de lidar com a vida e a morte podem aumentar os riscos de acidentes, que colocam o Brasil entre os países com o maior índice de acidentes de trabalho do mundo. Nós queríamos chamar a atenção para a falta de recurso oferecido aos trabalhadores acidentados, principalmente quando se trata de acidente de trabalho. Não existe nenhum aparato por parte das administrações dos hospitais para dar um atendimento adequado a esse trabalhador. Há aproximadamente 16 anos atrás, eu sofri um acidente de trabalho, no qual eu perdi o braço esquerdo, e esse acidente ele trouxe uma série de implicações na minha vida naquele momento e posteriormente. Pensando um pouco no momento
do acidente, naquele período em que eu estava envolvido em toda essa situação, foi extremamente complicado, porque eu me senti abandonado pelo Estado, que era o então empregador, absolutamente perdido em termos de orientação e também do ponto de vista psicológico. Foi uma situação bastante complicada. Eu necessitei de muito tempo até poder entender o que havia acontecido e projetar a minha vida no sentido de superar essa questão, a questão da amputação. Eu considero que foi um conjunto de fatores que me levou a sofrer esse acidente. Falta de preparação, sobrecarga de trabalho, enfim, uma falta de apoio laboral, uma falta de instrução, principalmente, e que, infelizmente, resultou nessa situação em que eu acabei me envolvendo. Eu gostaria de fazer um alerta, porque recentemente eu estive no Hospital Regional, passei pelo local onde eu trabalhei e eu pude perceber que absolutamente nada foi feito para melhorar a segurança naquele local de trabalho. Então as pessoas continuam correndo os mesmos riscos. Eu cheguei na lavanderia, eu vi a máquina sem as tiras, sem as duas proteções, eu falei, pô, não arrumaram isso aí ainda? Eu disse, meu Deus, tá, passou aí, na parte da manhã eu não trabalhei naquela parte onde faltavam as correias, aí na parte da tarde, aí a outra menina do lado disse, Lúcia, vem lá, eu não vou trabalhar onde está faltando as proteções. Aí ela disse, não, fica aí, fica. Aí eu trabalhei, não levou, era 2 horas da tarde, não levou 10 minutos a minha mão entrou no rolo. Aí eu fiquei uns 5 minutos presa naquele rolo quente, o dispositor não voltou, tiveram que botar uma alavanca por baixo para soltar a minha mão lá do rolo. Aí fui para a emergência, na emergência tiveram atendimento, quiseram me mandar para casa. Eu fiquei do dia 8 até o dia 9, às 5 horas da tarde, sem assistência médica no 5º andar, porque ninguém queria assumir meu caso. Ninguém queria assumir. Aí uma colega minha chamou a televisão, na hora que a televisão veio, aí chamaram o doutor Nicolau, o doutor Nicolau fez a minha internação, aí onde que eu fui atendida normalmente. Mas tudo isso aconteceu. No momento não vi nada, só vi quando eu estava na emergência. Aí eu pedia, pelo amor de Deus, não tire meus dedos, não quero perder nada disso. Não quero centro cirúrgico. Mas não teve jeito. Perdi, acabei, aperta total do 4 dedos da mão direita. Uma barra, até fiquei 2 meses e meio aqui internada. Em todos foi 10 cirurgias. Continuo com problema psicologicamente, fisicamente, fiquei com trauma. Tem lugar que às vezes eu nem vou, que me convidam, eu nem vou, com medo se eu vou dar a minha mão, ninguém me cumprimenta, fiquei com bastante trauma mesmo. A minha vida mudou completamente, eu fiquei 2, 3 anos sem sair de casa, não saía de casa só com a mão enrolada. Fiquei sem condições de fazer na minha casa, não tinha dinheiro para pagar a empregada, não tinha ninguém fazer nada para mim. Meu marido era caminhoneiro, viajava, foi 3 anos bem difíceis da minha vida, bem difícil mesmo. Eu fui culpada na época, pelas minhas audiências que eu tive, sempre eu era culpada. Que eu botei a minha mão na primeira audiência que eu fui, eu botei a minha mão na máquina para receber indenização e me aposentar. Saí de lá arrasada, chorando. Portanto, eles fizeram 2 laudos. Fizeram um laudo que eu era praticamente culpada do acidente. Depois de 8 anos que eu achei o 2º laudo, que eu fui na medicina do trabalho procurar uma receita e eu vi um 2º laudo. Como tinha acontecido tudo certinho na época. Fizeram 2 laudos. Agora não sei quem, também nem vou dar nome, né? Eu cheguei para trabalhar. Quando deu 9 e pouco da noite, comecei a arrumar os kits para cirurgia. A colega chegou lá, 9h30 quase. A colega chegou lá e pediu o aparelho de glicemia para mim, que a partir daquele dia era ser guardado na farmácia, e era na recuperação anterior. Eu disse para ela, não está aqui, a Berenice. Daí ela disse, não, a doutora Grazielli disse que usou e é aqui agora. Eu disse, então vamos olhar nesses armários. Comecei por ali, olhando o armário.
Eu abri 2 portas, não estava, que era o lugar que seria, né? Não estava, desesperado. Então deixa eu ver no lado do oftalmo. Como era muito alto, eu fui puxar a cadeira, abri a porta e deixei, fui puxar a cadeira. Daí eu olhei e não estava. Ela disse, eu vou telefonar para a recuperação para ver onde é que está. Quando ela telefonou para a recuperação, eu puxei a cadeira. Quando eu subi na cadeira, ela se virou e gritou para mim, o armário está caindo. Eu só levei as mãos para cima. O armário já vinha vindo junto, câmara lenta. E a sorte minha é que as portas estavam abertas, daí só avisou o impacto. Quando eu caí, as portas quebraram, não aguentaram, né? E eu fiquei com o rosto dentro do armário, das prateleiras. E a parte que pegou em cima do cotovelo esfacelou. O que tinha dentro caiu tudo, revirou tudo. Armário de 4 portas, armário grande, então só não estava preso, né? Só em cima do balcão. Ninguém sabia. Ninguém sabia. Faz 2 anos que aquilo lá está lá, ninguém sabia que estava, todo mundo achava que estava preso. O que eu pude perceber é que o trabalhador, ele tem um certo valor enquanto ele está na ativa, enquanto ele está produzindo para o Estado. No momento em que ele deixa de ser interessante economicamente, e economicamente no sentido de prestar um serviço, de estar ali um determinado número de horas exercendo uma função, a partir do momento que ele deixa de poder fazer isso, ele não interessa mais para o Estado. Colega, funcionário, ele me arrumou direitinho, ele me deu apoio, me deu remédio lá que precisei. Agora, quantas chefias grandão você quer saber? Nenhum, nem sabe, ninguém sabe certo. Que não me ligaram, não me perguntaram, nada. A falta de atenção foi falta de atenção do órgão empregador, que não deram a mínima assistência, só os colegas amigos mesmo da gente. Porque direção, nem pensar, ninguém da direção perguntou como é que eu estava, como é que eu não estava, ninguém nunca foi lá. De ninguém, eu não tive apoio, não, do Estado, ninguém me apoiou em nada, ninguém nunca me pagou nada. Paguei uma cirurgia no Celso de reparador na minha mão, paguei pela Unimed na época. Então aí que eu digo, na hora que a gente precisa é bom enquanto está trabalhando, e tá bom. Depois disso aí, se machucou é um latão de lixo, vale nada para isso. Em função de toda essa história que eu vivenciei, é que eu gostaria de chamar a atenção das pessoas que sofreram uma sequela parecida com a minha ou que, enfim, estejam passando por alguma situação difícil, que não desanimem, procurem possibilidades de se superar. Existem canais para isso, inclusive eu mesmo depois que passei por essa sequela, por esse acidente, eu passei a me dedicar à reabilitação e hoje estou trabalhando, hoje eu desenvolvo um trabalho interdisciplinar com um fisioterapeuta, com um protesista, ao qual nós procuramos oferecer um tratamento amplo em que a pessoa tem a possibilidade de se superar mesmo diante dessa sequela, mesmo diante dessa perda, que eu entendo que é bastante significativa, mas não é, lembre-se que não é o fim da vida. Você pode superar sim, você precisa lutar, você precisa procurar os caminhos adequados para fazer essa virada. Fizemos esse vídeo para chamar a atenção dos riscos de acidente no seu local de trabalho e que o sindicato possa iniciar uma discussão de uma política de prevenção para que você tenha uma melhor qualidade de vida.